Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ailton Cecílio Batista, né? Nasci, né, e resido aqui na cidade de Jacuí, né? Ainda moro por aqui. Acho importante destacar também que eu fui aluno da Escola Estadual Professora Maria Leonor Nasser, né? Fui aluno dela durante todo o meu período dos anos do ensino fundamental, anos finais, né? E também de todo o ensino médio, né? Participei aí, a minha formação veio desta escola. Fui formando no ano de 2016, tá? Nesse ano foi a nossa formatura. E no ano de 2017 eu já tive a oportunidade de estar ingressando no ensino superior, né? Passei no vestibular na UENG, né? Até tô com a camisa aqui, né? Eu entrei no curso de licenciatura em matemática, né? Então iniciei a minha atividade no ano de 2017, né? Em relação ao curso de matemática, né, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Ele tem a duração de 4 anos, tá? E durante esses 4 anos você vai estar ali trabalhando com disciplinas matemáticas, obviamente, né? Mas também não pense que você vai entrar lá fazendo matemática, calculando desde o primeiro dia e sair calculando, né? No último dia. A gente tem diversas disciplinas pedagógicas também. Porque, como o curso se trata de uma licenciatura, é essencial que a gente trabalhe com algumas disciplinas pedagógicas, né? Por quê? Não adianta eu, professor Ailton Cecílio Batista, ter total domínio do conteúdo, mas eu não ser, né, um professor didático que chega na sala de aula e saiba passar esse conteúdo para vocês, né? Da mesma maneira, o contrário. Não adianta eu ter total domínio didático, né, ser um professor didático, né, mas eu não ter o controle, né, do conteúdo. Eu vou passar o que para vocês se eu não tenho controle daquele conteúdo, né? Eu tenho dificuldade para, no nosso caso aqui, na matemática, né? Então, isso aí é aquele velho termo, né? Uma mão lava a outra. Da mesma forma que eu tenho que ter o domínio do conteúdo, eu tenho que ser um professor didático, de certa forma, né? É, Como o curso tem duração de 4 anos, eu iniciei em 2017, né? Então eu estudaria o 2017, 2018, 2019 e o 2020 era para me sair a minha formatura no finalzinho do ano. Mas como vocês todos sabem, né? Essa pandemia atrapalhou de tudo um pouquinho, né? Então até a minha formatura se estendeu. A minha formatura saiu no início agora desse ano, de 2021, tá? Mas apesar de que minha formatura saiu nesse início do ano, né? Eu sou um recém-formado praticamente, né? Eu já tive a experiência, né? E a oportunidade de estar trabalhando em algumas escolas, né? A primeira escola que eu lecionei foi a própria Leonor Nasser, né? Eu tive a oportunidade de fazendo uma substituição aí. Foi no finalzinho do ano de 2019. Trabalhei uns 2, 3 meses no finalzinho, né? Trabalhei com o pessoal do segundo ano. É, A próxima escola que eu ingressei foi no Colégio da Penha, lá em Passos. Depois eu ingressei na Dulce Ferreira, também conhecido como Polivalente, né? E atualmente eu estou em São Sebastião do Paraíso, trabalhando na Escola Estadual Benedito Ferreira Calafiore. Ou como ela é popularmente conhecida, né? O famoso Ditão, né? Estou lá no Ditão trabalhando esse ano, joia? Mas com essa pequena experiência que eu já tive, o que eu pude observar em relação aos meus alunos? Tem muitos que chegam para mim e falam: olha, eu não gosto de matemática, não suporto, não entendo, não consigo desenvolver a matemática, né? E qual que é a justificativa que esses alunos trazem para mim? Que a matemática, ela digamos assim, que ela não evoluiu, tá? Que do jeito que ela nasceu, é a utilização de fórmula, 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 e até hoje é assim, né? Claro, a matemática, ela é basicamente, você se resume ela em fórmulas, tá? Só que não é bem assim que a matemática não evoluiu, que ela só vem desenvolvendo métodos novos. A matemática em si, ela evolui a cada dia, né? Como eu posso provar isso? É, a gente sabe, né, que a gente pode calcular diversas coisas pelas fórmulas, mas a cada dia que passa, a gente descobre, né, desenvolve alguns métodos diferentes para estar calculando, né, algo que inicialmente era calculado somente por fórmulas, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é a questão
do cálculo dos juros, tá? Eu vou mostrar vou mostrar a fórmula geral, né, que a gente utiliza, e em seguida vou mostrar uma fórmula mais simplificada, mais rápida de se calcular. E com essa fórmula que eu vou estar utilizando, eu vou mostrar que é mais rápido vocês calcular os juros, tanto os juros, né, quanto a questão de desconto também, tá joia? Eu vou estar utilizando aqui o Big Blue Button, que é um software livre, né? A gente utiliza ele para algumas aulas de videoconferência. Utilizei ele também nesse meio tempo que eu estava estudando, né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando com os alunos medalhistas da UBMEP, né? No programa do PIC, né? Então a gente utiliza esse software para estar dando aula para eles de forma online, correto? Então eu vou utilizar ele aqui para demonstrar, fazer a demonstração desse método, né, de calcular os juros e o desconto, e depois a gente volta aqui, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, trouxe um exemplo aqui, né, do juros simples. Se vocês observarem bem, né, a fórmula que a gente utiliza para calcular juros, né, seria essa seguinte: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Por que que eu coloquei aqui que a fórmula ou é desse jeito aqui, ou ela vem com esse 100 dividindo tudo? Porque vocês têm que entender que esse I, né, essa taxa I, se você utilizar essa fórmula superior aqui, você tem que colocar ela dividida por 100, ou seja, eu quero calcular 2% de um determinado valor. Então, você não vai colocar no lugar do i aqui o 2, tá? Você vai colocar 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02, tá? Ou se você prefere colocar o 100 aqui dividindo tudo de uma vez, você vai substituir aqui. Capital vai ser o valor inicial, né? O i vai ser a taxa, vamos supor, se trata de 2%, você vai colocar o algarismo 2, vezes o tempo que se refere, né? Dividido por 100. Então, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, prestem bem atenção. Alguns livros vão trazer essa fórmula inicial aqui, alguns outros livros vão trazer essa outra fórmula aqui, tá? Vocês têm que entender a diferença. Por que que uma traz o 100 e por que que a outra não. Então, quando a gente faz, né, trabalha esse conceito do i dividido, tem que ser dividido por 100, né? A gente dá a entender o quê? Quando eu quero calcular 100% de um determinado valor, esse 100% representa o quê? É a mesma coisa que 100 dividido por 100. Se eu fazer essa divisão, eu chego no valor 1. Então, por exemplo, se eu quero calcular 100% de um determinado valor, é só eu multiplicar esse valor por 1. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 100% de 20. Vai ser o quê? 20, né, vezes 1. Se eu fazer essa multiplicação, eu tenho 20, correto? Então, sempre que eu quero 100%, é o meu valor total, né? Se eu fazer essa multiplicação por 1, eu encontro ele, tá? Mas é desnecessário fazer essa multiplicação por 1. Sim, mas é para vocês entenderem o conceito. Por exemplo, 20%. 20% é a mesma coisa que o quê? 20 dividido por 100, correto? Se eu fazer essa divisão, vai dar o total de 0,2. Então, eu quero calcular agora 20% de 20, tá? Então, 20% de 20 vai ser a mesma coisa que eu pegar o 20, que vai ser o meu valor inicial, vezes o 0,2. Tá? Quando eu faço essa multiplicação aqui, 20 vezes 0,2, eu obtenho o valor 4, correto? Então, veja que é mais simples eu calcular, né, esse valor aqui transformando direto, né, o 20% sendo 0,2 e fazendo essa multiplicação, do que eu utilizar essa fórmula, porque senão, se eu quero calcular esses juros, né, suponhamos que seja no tempo 1, então, os juros, ele vai ser igual ao quê? O capital. Qual que é meu capital? 20, né? Faço a substituição aqui. Vezes o i. Qual que é o i? O i eu já faço esse processo aqui, ó. Em vez de colocar 20%, depois dividir por 100, já faço a divisão direto, né? Já encontro que é 0,2, substituo ali o tempo 1, né? Faço toda a multiplicação, vou chegar nesse mesmo valor, tá? Aí você vai me falar, mas você está fazendo o mesmo processo que você não está utilizando a fórmula. Basicamente seria isso, tá? Mas, por exemplo, se você quer calcular, no caso, 20% aqui, né? A mais, por exemplo, você vai comprar um determinado produto, se você pagar à vista, você tem 20% de desconto,
Se você pagar ele com um determinado prazo, você tem 20% de acréscimo, tá? Então, por exemplo, se esse produto tem um valor de R$ 800, tá? Esse 800 aqui é o quê? É o valor do seu produto, é o seu capital, né? Então, se você, suponhamos que você vai pagar ele com um prazo. Então, ele vai ter um acréscimo de 20%, tá? Então, você vai pagar o quê? 100%, né, que é o valor total do seu produto, mais um acréscimo de 20%. 100% a gente não pode fazer a multiplicação por 1, e 20% a gente não pode fazer a multiplicação por 0,2, então é só somar esses dois fatores aqui, ó, e multiplicar pelo 800, tá? Então, 800 vezes 1, que vai representar os 100%, que seria os 800 mesmo, né? Mais 0,2 vai ficar 1,2, tá? 1,2. E se eu faço essa multiplicação, né? 800 vezes 1 dá 800. 800 vezes 0,2, 160. Se eu faço essa soma, né? 800 mais 160, 960, correto? Então, se eu vou pagar esse produto com um prazo, eu vou pegar ele no valor de R$ 960. E agora, suponhamos que eu vou pagar ele à vista e vou ter um desconto de 20%, tá? O meu capital aqui é o mesmo, né? Se eu quisesse calcular 100%, eu multiplicaria por 1. Só que agora eu vou ter um desconto de 20%, né? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu somar esses 20%, como eu fiz nesse processo anterior aqui, eu vou subtrair. Vou pegar o 1 e subtrair esse 0,2, tá? Então, quando eu pego 1 menos 0,2, eu fico com 0,8. 0,8, tá? Se eu fazer essa multiplicação de 800 vezes 0,8, né, vai dar um total de 640, tá bom? Então veja que por esse processo aqui, a gente consegue trabalhar com acréscimo, né, que seria os juros, e com desconto também, simplesmente fazendo uma multiplicação. Isso quando a gente trabalhar com juros simples, correto? Quando for tratar de juros compostos, tem um caminho por esse caminho. Ao invés dele vir aqui somando, ele vai vir como um expoente aqui em cima, tá? Mas isso é um assunto mais longo, não acho muito conveniente que a gente trabalhe isso aqui na aula, tá? Então, aqui eu trouxe só um exemplo, é claro, um exemplo básico. Se vocês tiverem curiosidade, né, podem estar entrando em contato comigo. Eu posso estar aprofundando um pouco mais nesse aqui ou passando alguns outros exemplos, tá joia? E em relação às áreas de atuação, né, não necessariamente você que é formado em matemática, você tem que estar trabalhando como professor, né? A minha opção foi essa, mas eu não sou formado, né, para trabalhar só nisso. Uma outra área que eu posso estar trabalhando, não fugindo da docência, mas não trabalhando como professor, é a questão de eu trabalhar na elaboração de conteúdo e material didático, né? Isso tem uma demanda muito grande e uma demanda contínua, né? Por que uma demanda contínua? Porque a matemática ela vem se atualizando a cada dia. Então, o material didático também tem que estar, né, se atualizando aí. Agora, fugindo extremamente, né, da questão docente, é uma área que não consegue, né, se desenvolver de forma alguma, não se mantém hoje em dia sem a matemática, é a medicina, né? Não quero dizer que você formou em matemática, você pode ser um médico, não, não é isso. Mas por trás de toda a medicina tem uma matemática ali inexplicável, né? Por exemplo, eu fiz anotações de alguns exames aqui, ó, radiologia, tomografia, ressonância, né? Algum tumor, por exemplo, né? Que se faz a partir de algum desses exames. A análise das imagens, né? Ela vem calcular, ela tudo, né? Vem trazido nas suas dimensões, né? Dimensões matemáticas, né? Calculada, um determinado tumor com medidas tais por tais, né? O campo farmacológico, né? Por exemplo, né? A manipulação de remédios, né? Isso é milimetricamente calculado, né? Então, não tem como você trabalhar hoje a medicina. Se você tirar a matemática de dentro de um hospital hoje, para tudo, correto? Entendam isso. Quando um professor ou alguém te fala, ó, gente, a matemática está em tudo,
Acredita, porque tá mesmo, tá? Não tem como a gente fugir da matemática, né? Principalmente se você falar, ah, eu não gosto da matemática, não quero fazer um curso que não. Vou fazer um curso e trabalhar numa área que não envolve a matemática. Mas no seu dia a dia você vai lidar com a matemática, né? Aquele exemplo simples. Ah, numa compra, né? No troco que você vai receber ali naquela compra que você vai fazer. Então, a matemática básica, você não consegue ficar sem ela, tá joia? É, outros campos de atuações, né? Logicamente, a gente pode trabalhar com a economia, né? Informática. Claro que você não vai sair do curso de matemática e sabendo programar, né? Você vai ter que fazer alguma aprofundar, vai aprofundar um pouco, né? E trabalhar nessa questão de programação, porque a programação, para quem tem um pouco de conhecimento, sabe que ela é basicamente matemática, ela surge a partir da matemática, correto? A questão estética. Qualquer questão que você for trabalhar com a estética, seja de uma determinada construção, estética de um veículo, né? Tudo isso você calcula ela matematicamente. E uma outra área que se contrata, né, diversos matemáticos, né, eles necessitam, né, desses matemáticos, é a questão, né, da estatística, né? Diversas fábricas, né, fazem essa contratação para que, por quê? Porque para eles fabricarem um determinado produto tem um custo, né, determinado custo. Se eles fabricarem uma determinada quantidade maior, esse custo vai diminuir, mas sempre vai ter uma margem ali que esse produto vai ficar mais barato para a empresa. Então, por isso eles contratam os matemáticos, né, para conseguir calcular qual que é essa margem, né, de quantidade de produtos, né, a logística, tudo. Então, o matemáticos ali tem uma vaga ali nessa questão da estatística. Bom, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Como o nosso tempo aqui é um pouquinho limitado, não dá pra gente falar tudo, né, o que a gente queria, mas espero ter passado uma boa imagem do meu curso, né? E também uma boa imagem da própria matemática em si, né? Queria agradecer imensamente o convite e também, né, parabenizar a iniciativa dos alunos, porque a participação de vocês aqui é muito importante. Então é isso aí, até a próxima, muito obrigado pela oportunidade.